18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Fala, galera, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7 Rádio Mix Manaus, seguindo a programação da Mix Nacional. Vamos agora com 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kenneth Paz. Boa noite, Kenneth. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Também estamos com ele, Fernando Araújo, aqui no comandando 18 horas. E aí, gente, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Manda aquela mensagem, sua imagem, como é que tá o trânsito agora pela cidade, manda para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E hoje, Kenneth, temos presente especial para você que é ouvinte do 18 horas. É o seguinte, temos 3 pares de ingressos de cinema para o filme nacional O Agente Secreto e 3 pares de ingressos para o filme Truque de Mestre 3. Aí, maravilha, hein? E as primeiras pessoas que chegarem aqui na porta da Rádio Mix, pararem aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, levam esses convites. Exatamente, Karime, só que tem um detalhe especial aí, galera. É preciso provar aqui na recepção que você está seguindo as nossas redes sociais, no @18horasnews e também Rádio Mix Manaus. Só chegar aqui, mostrar que segue a gente aqui a nossa programação e aí você pode levar esses ingressos. Aí você pode curtir à vontade, né, Karime? Sem dúvida. Lembrando, 3 pares de ingressos para o filme nacional O Agente Secreto e 3 pares de ingressos para o filme Truque de Mestre. Vocês são os nossos convidados. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito agora com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedy. Boa noite aos ouvintes. Olha, a Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, segue com trânsito lento. A retenção é causada também por um carro de uma empresa particular em pane mecânica próximo ao Clube dos Oficiais da Polícia Militar. E mais à frente, que também tem trânsito ali pesado, o Instituto de Mobilidade Urbana já acionou a Operação Fluidez para tentar desafogar ali o tráfego, especialmente na Rua Luiz Otávio. Agora na Avenida Cosme Ferreira, no trecho do Coroado, próximo ao estádio Carlos Amit, sentido centro-bairro, volta para casa, o trânsito apresenta boa fluidez, apenas aquela retenção do semáforo, que a gente fala também que é ali da Feira do Coroado. E ainda falando da feira ali, sentido bairro centro, o trânsito permanece carregado com retenção devido aí ao semáforo, exigindo também atenção redobrada de quem passa pelo local. Daqui a pouco tem mais trânsito, volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Amazonas despenca 6 posições do ranking de competitividade dos estados 2025. O Amazonas piorou em segurança pública, educação, infraestrutura e vários outros assuntos, Karime, infelizmente. Saiu hoje a primeira pesquisa eleitoral depois da prisão do ex-presidente Bolsonaro. O presidente Lula está na frente das intenções de voto para as eleições de 2026, Karime. 18 horas. Esses e outros destaques, o assunto do dia, os mais importantes a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7. No 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. 18 horas. E a gente começa falando de economia e de queda no estado do Amazonas. O estado despencou do 11º lugar em 2024 para o 17º lugar esse ano no ranking de competitividade dos estados 2025. Mais um resultado negativo da gestão de Wilson Lima, que revela a completa incompetência de administrar um estado que, mesmo rico, batendo recordes de todos os anos de arrecadação, só afundou em todos os índices. Na educação, somos os últimos lugares, somos o último lugar do Enem. A saúde está em colapso. Um luto sem fim desde a Covid. Na segurança, é o estado com maior número de feminicídio e deixou as facções criminosas tomarem conta de tudo. Parece que essa gestão, Karime, trabalhou para afundar o nosso estado do Amazonas. É impressionante, gente, a irresponsabilidade, a incompetência na aplicação do dinheiro público. Uma gestão marcada por escândalos, principalmente envolvendo contratos irregulares. E agora está aí o resultado de tanta incompetência. O Amazonas despencou 6 lugares
lugares no ranking da tabela elaborada pelo Centro de Liderança Política, feita em parceria com a Tendências Consultoria. Esse ranking, ele avalia 100 indicadores distribuídos em 10 temas considerados fundamentais para a competitividade e a melhoria da gestão pública. Kenneth, e justo nessa edição foi incluído o indicador de feminicídio, que mede o total de vítimas por 100 mil mulheres. Está aí um dos pontos que com certeza influenciaram nesse resultado. O Amazonas, ele está em primeiro lugar no número de feminicídios de todo o país. Isso é o quê? É o reflexo da crise na segurança pública que a gestão Wilson Lima não assume, portanto, não combate. Nas propagandas, aquela história, né, Kenneth? Tá tudo lindo, tá tudo às mil maravilhas, mas a população sabe que essa é mais uma mentira, que a realidade é outra. Temos ruas e bairros que nem a polícia entra, só com autorização do tráfico. Nesse ponto de segurança pública, o Estado teve peso negativo. Gente, negativo, 2%. O peso máximo positivo é de 12,6%. Eu conversei com um especialista em segurança pública, que foi secretário de Estado em Segurança Pública, o Coronel Amadeu Soares, que falou sobre esse assunto, esse índice tão baixo. Essa pesquisa só demonstra claramente o que temos dito ao longo dos anos por esse veículo de comunicação, e que a nossa segurança está sem rumo, não tem plano de segurança. Manaus é uma cidade esvaziada, não tem policiamento por inoperância do Estado. Então, está muito claro o efeito devastador que foi o governo Wilson Lima para a segurança pública. E hoje também saiu uma pesquisa dizendo que nós estamos em último no IDEB. Então, na segurança pública, ele destruiu. Na educação, ele acabou. E a saúde está de mal a pior. 18 horas. Além da segurança pública, Karime, o Amazonas piorou também em educação, infraestrutura, inovação, potencial de mercado e solidez fiscal. Um governo que arrecadou mais de 18 bilhões, gente, e não consegue investir no progresso do nosso estado. Esse é o reflexo de uma gestão completamente desastrosa e que afundou nosso estado nesses últimos 7 anos. Os temas avaliados nessa pesquisa são sustentabilidade ambiental, capital humano, educação, eficiência da máquina pública, infraestrutura, inovação, potencial de mercado, solidez fiscal, segurança pública e sustentabilidade social, Karine. Ou seja, Kenneth, a gestão Wilson Lima afundou o estado em áreas importantíssimas para a população que sofre com a falta de saúde, educação, segurança e oportunidades dignas para viver. A desigualdade regional e a dificuldade de avanços estruturais ainda são persistentes na Amazônia, aqui no estado do Amazonas, ou melhor dizendo, que foram verificadas também nesse ranking, nessa pesquisa. E como você disse, Kenneth, o governo, mesmo arrecadando mais de 180 bilhões de reais, despencou, gente, em segurança pública, educação, infraestrutura, inovação, potencial de mercado e solidez fiscal. Estamos repetindo sim, que é para você ficar atento e saber que os piores pontos, os pontos negativos dessa gestão dos últimos 7 anos aqui no estado do Amazonas. Não sou eu que está falando, é o resultado de uma pesquisa nacional. E o objetivo desse ranking, gente, segundo o Centro de Liderança Política, é orientar a tomada de decisão sobre a formulação de políticas públicas e auxiliar no monitoramento da efetividade das atuais políticas. Também possibilita que a população cobre resultados e prioridades de seus governantes, né? Pois é, aí que é um ponto importante. A população tem sim que cobrar do governador onde vai gastar o dinheiro público. Dinheiro que o trabalhador sua, rala para ganhar, paga seus impostos e no fim dessa conta não recebe em troca nenhum serviço de qualidade. O povo só ouve sobre escândalos envolvendo gastos bilionários e nada de ser tratado com dignidade por uma gestão incompetente. 18 horas.
Vamos agora, Karime, falar de um crime absurdo que aconteceu no interior do nosso estado do Amazonas. Uma menina indígena de apenas 12 anos, gente, ela foi vítima de estupro coletivo, Karime. Um absurdo, um crime hediondo, e foi no município de Juruá, na comunidade de Mapiranga. A mãe da menina foi quem denunciou esse estupro no Conselho Tutelar, e o repórter André Meirelles tem os detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a Polícia Civil disse que ao menos 8 adolescentes, todos da mesma etnia, já foram identificados como suspeitos de envolvimento no caso. Segundo o Conselho Tutelar, a mãe procurou o órgão para denunciar o caso. A polícia foi acionada e iniciou as diligências. O delegado Paulo Mavinier, que é o diretor do Departamento de Polícia do Interior, informou em vídeo publicado nas redes sociais que os suspeitos filmaram a ação. Nas imagens, a jovem pede socorro, enquanto os suspeitos só ficam rindo. Eles filmaram e enquanto a vítima gritava implorando por socorro, eles riam. As imagens são tão fortes que eu, como policial e como pai, fiquei extremamente abalado e revoltado. O que foi feito com essa criança é inaceitável. É uma afronta à dignidade humana. Eu informo a população de Juruá que o delegado Célio Lima já montou equipes da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, as quais estão em diligências para resgate dessa vítima, coleta de provas, identificação e prisão ou apreensão desses indivíduos criminosos. Olha, por meio de nota, o Conselho Tutelar informou que, pela complexidade da logística, as polícias Civil, Militar, com a Guarda Municipal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, iniciaram uma missão conjunta para o resgate da vítima e adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil do Amazonas informou também, por meio de nota, que na manhã dessa quarta-feira, equipes da Polícia Civil e também militar com a Guarda Municipal e representantes da FUNAI deslocaram-se para a região, né, e as diligências seguem em andamento e mais informações não podem ser repassadas. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Só lembrando, gente, que para a gente denunciar qualquer crime contra criança ou adolescente é o Disque 100 de qualquer parte do Brasil. Disque 100 100, tá? A ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas todos os dias da semana. 18 horas. Vamos falar agora de economia, gente. É a situação muito interessante, Karime, olha só, porque a primeira parcela do 13º vai ser paga até o dia 28 de novembro, Karime. Ou seja, ali um dinheiro extra chegando na conta em plena data de Black Friday desse ano, Karime. Kenneth, mas assim, muita atenção, muita calma nessa hora, gente, porque muita gente já está de olho nas promoções, é claro, né? Uma enxurrada de promoção aí, de oportunidades. Só que também a galera também já está pronta para cair nos gastos e parcelar as compras no cartão de crédito, que pode virar aí uma armadilha se o orçamento não estiver bem organizado, que é a cara do brasileiro, né? Exatamente, Karime, porque o que era para ser um alívio, né, com essa compra, tendo o 13º, tendo essa compra parcelada, acaba se tornando aquela bola de neve, um problema, e se o trabalhador com certeza não fizer esse cálculo direitinho, esse peso ele pode pesar bastante nas parcelas, Karime. Sim, no orçamento familiar depois vai entrar 2026 mega apertado, né? Rodrigo Soares explica pra gente como usar esse dinheiro de forma estratégica e aproveitar a Black Friday sem cair em ciladas. Então, Rodrigo, como não transformar o 13º em dívida? Conta pra gente. O primeiro cuidado é não deixar que a data da Black Friday transforme o 13º em um problema. O risco das compras por impulso vai muito além do planejamento financeiro. Ele também envolve segurança digital. Nessa época do ano, aumentam os golpes de phishing, boletos falsos e promoções que não existem. Por isso, os especialistas orientam: desconfie de ofertas boas demais. Confira a legitimidade dos sites, evite clicar em links suspeitos e, se for comprar online, prefira cartões virtuais. Mas mesmo assim, muita gente planeja aproveitar o dinheiro do 13º e até aumentar o número de parcelas, como é o caso da dona de casa Maria Fernanda. É difícil. Eu gosto de comprar em 10, só que hoje eu tô comprando em 12. Fim do ano gasta muito. Então a gente tem que fazer de acordo com o que a gente pode, e a gente aumenta um pouquinho a prestação para sair, para dar tudo certo.
Segundo especialistas, o perigo está justamente aí. O 13º acaba sendo comprometido antes mesmo de entrar na conta e o orçamento do próximo ano fica comprometido também. Lembrando que logo em janeiro tem matrícula, material escolar e PVA, por isso é melhor pensar bem antes de sair gastando por aí. Vamos ouvir o que diz o educador financeiro Marcelo Zentuni. O esforço possível para gastar o 13º é um item de muita importância no seu dia a dia. Se você pensar com antecedência, toda vez que você revisitar essa reflexão, você vai ter cada vez mais certeza se você realmente deve comprar aquele produto ou se aquele produto é supérfluo e foi só um fogo de palha. Você sabe que se você seguir a sua lista, você está dentro do seu planejamento financeiro. Se você fugir dela, você vai para um caminho ruim. Então isso ajuda muito na hora de não cair em tentação. E é importante lembrar, a primeira parcela do 13º deve ser depositada até o dia 28 de novembro, o último dia útil do mês. Com o dinheiro extra chegando, exatamente na data da Black Friday, a palavra de ordem é atenção para não transformar uma oportunidade em endividamento. É isso aí, boas compras, galera. Karime Kennedson, volto com vocês. Boas compras com cuidado, né? Vamos anotar tudo ali no papel, né, gente? Pra gente não entrar em 2026 já com dívidas do ano antigo, né? Não? É, com certeza. Não queiram passar por uma bola de neve, porque é difícil sair dela, viu, Karine? Verdade. Política. E vamos de política. Kennedson Paes, saiu hoje a primeira pesquisa eleitoral depois da prisão do ex-presidente Bolsonaro e que mostra que Lula tem a preferência dos votos tanto na pesquisa espontânea, quando o entrevistado ele fala o nome que ele lembra, que vem na cabeça, quanto na pesquisa estimulada, que é quando o pesquisador fala as alternativas. Então, nessas duas situações, o Lula sai na frente. Pois é, Karime, olha só, esse foi o levantamento do CNT-MDA e chega com esse peso político que vai muito além desses números. Ela não só mapeia essa corrida eleitoral para 2026, como também mostra esses primeiros reflexos da crise que ainda está em curso em nossa política brasileira. E o dado mais sensível aparece logo na região norte e centro-oeste. Olha só, detalhes norte e centro-oeste. Lula, ele tem 31% de vantagem contra 33% em relação a Bolsonaro. Olha só, é até um número que chama muita atenção. Verdade. Um empate técnico, conforme já mencionam aí os especialistas. É a primeira fotografia do eleitorado de base conservadora após essa prisão. Mas o cenário nacional, ele muda completamente essa figura. No primeiro turno estimado, a gente tem ali a vantagem de Lula, que sobe para 39% e amplia a vantagem em cima de Bolsonaro, que nessa última pesquisa ele está em 27% nessas pesquisas e a diferença é de pelo menos 12 pontos percentuais. Nesse campo espontâneo, o ex-presidente ele cai para 17,5%, 3 pontos a menos que a pesquisa de setembro, ou seja, a prisão ela já começa a afetar a memória do eleitorado, pelo menos nesses primeiros dias. Em cenário de segundo turno, o Lula ele segue liderando. Vence Eduardo Bolsonaro com folga. Eduardo já aparece nessa pesquisa porque é um nome que começou a ser ventilado nesse universo da política. Supostamente ele seria o nome para substituir o pai dele, Jair Bolsonaro, e aí já tem esses dados em relação na disputa com Lula e Eduardo Bolsonaro. E tem ali uma disputa um pouco mais apertada apenas quando esse rival, assim, digamos assim, ele é o Tarcísio de Freitas, que hoje é o nome mais competitivo desse campo conservador, fora ali o bolsonarismo raiz. Mas o dado oculto que mexe com os bastidores é outro. 33% querem que um nome que não seja nem Lula e nem Bolsonaro. Esse é um número bastante expressivo, né, gente? 33%. É, bastante pessoas querem uma outra, né? Uma outra figura, via, uma terceira via. E isso daí, como a gente acabou de falar, o único nome que tem sido mais ventilado e que está mais bem preparado para as eleições
eleições, pelo menos na visão do público, tem sido Tarcísio de Freitas. E aí 33% já começa a alertar que, de fato, essa corrida não vai ser tão fácil assim. E mesmo com o Bolsonaro saindo da corrida eleitoral, né, ele está inelegível, está preso, não tem nenhuma menor possibilidade de disputar as eleições ano que vem, mas o fato dele estar, pelo menos em prisão domiciliar, como estava no passado, já ajudava ele a influenciar bastante nas eleições de 2026. E agora o resultado pode ser completamente diferente. E aí tem diversos também governadores, prefeitos de grandes capitais que querem assumir esse protagonismo agora, já para definir esse ano o que vai acontecer ano que vem nessa corrida eleitoral. No entanto, ainda não há nenhum nome que seja tão expressivo assim para entrar nessas disputas, né? Pelo menos nessa pré-campanha, a gente falando sobre pesquisa pré-campanha eleitoral. E aí essa pesquisa, ela entrevistou mais de 2.000 pessoas entre os dias 19 até o dia 23 de novembro, ou seja, uma parte do eleitorado respondeu sabendo da prisão de Bolsonaro, já estava ciente do que tinha acontecido, e a outra parte já foi no dia 22 ali, ou seja, é uma divisão de tempo que está exatamente nesse prazo em que Bolsonaro foi preso, e a gente já tem essas avaliações do público. A avaliação positiva do governo, vamos falar sobre isso daí, ela sobe para 34%, enquanto a avaliação negativa ela cai para 36%. O desempenho pessoal e a aprovação de Lula avança para 48%, mostrando que, mesmo em ano de tensão política, a imagem do presidente segue ali em recuperação. E a pesquisa ainda crava um dado que impacta diretamente a base nacional. 76% dos brasileiros são favoráveis ao PL da antifacção, mostrando que a segurança pública continua sendo o tema número 1 do país. Karime, a gente já tinha adiantado isso aqui, sem dúvida, que tinha dado aquela enfraquecida, e agora a pesquisa de fato mostrou que esse é um assunto que, se Lula continuar batendo nessa tecla, pode acabar vacilando aí nas eleições do ano que vem, Karime. Verdade, a gente falou sobre isso, que a grande preocupação do brasileiro de norte a sul é a segurança pública. Eu tenho uma atualização aqui, Kennedy, que o Supremo Tribunal Federal, ele concluiu hoje em Brasília o julgamento virtual que tornou o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, réu pelo crime de coação no curso do processo. Lembrando que em setembro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apurou a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras. A suspensão de vistos de ministros do governo federal e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em fevereiro desse ano, está nos Estados Unidos desde então. Ele pediu licença do mandato de 120 dias. E desde o dia 20 de julho, quando a licença terminou, o deputado não comparece às sessões e pode ser cassado por faltas, tá? Bom, o julgamento começou na semana passada, quando o colegiado formou o placar unânime de 4-0 para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Com a decisão, o próximo passo será a abertura de uma ação penal contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E tem outra atualização também, Karime, ainda sobre esse tema. A gente postou agorinha, gente. Você pode acompanhar a gente através das nossas redes sociais no @18horasnews. Ainda há pouco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez uma manifestação, ele falou durante discurso que o Brasil, ele deu uma lição de democracia com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E segundo o presidente, a justiça agiu sem se intimidar e realizou um julgamento primoroso, como destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ainda destacou que é a primeira vez na história que um ex-presidente e generais de 4 estrelas são presos por tentativa de golpe. Ainda fez questão de mencionar que isso é um recado para dizer que, independente de qual patente, de que poder esteja no Brasil, os responsáveis serão penalizados caso ataquem a democracia. Lula ainda disse estar feliz, não em relação às prisões que aconteceram, mas porque o país teria demonstrado maturidade democrática. Karime. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações. 6 horas e 24 minutos. 18 horas.
Vamos falar agora de saúde, meu povo. O Brasil ganha a primeira vacina de dose única contra a dengue. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o imunizante do Butantan. Kenny, a vacina é Butantan DV e vai ser aplicada inicialmente em pessoas de 12 a 59 anos. Com alta eficácia e produção já iniciada, o Ministério da Saúde ainda vai definir quando começa a vacinação no Programa Nacional de Imunização. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, pesquisa destaca que Rota do Alto Solimões se tornou ponto estratégico para o crime organizado. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Muito boa noite mais uma vez para você, Karine. A gente volta a falar com você daqui a pouco, 6 horas e 25 minutos. Altasmirim, Condição do tempo. Vamos seguir aqui, né, Karine? Vamos seguir o 18 horas, gente, porque a gente vai saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karine, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira que começou quente e com a mistura de altas temperaturas e umidade, tivemos chuvas moderadas em algumas áreas da cidade. A previsão para a noite indica céu parcialmente nublado, ventos leves e apenas 20% de possibilidade de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 27 de novembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira ela já começa com chuva desde a madrugada. Segundo a previsão, teremos uma manhã chuvosa e uma tarde de tempo fechado. À noite, o céu continua nublado e temos chance de chuvas leves em alguns pontos da cidade. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 99%. 18 horas. Olha só, gente, o presidente Lula sancionou hoje em Brasília a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, gente. Esse projeto, ele amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e estabelece descontos para rendas de até R$7.350. Exato, e para compensar a perda de arrecadação, a proposta prevê a tributação da alta renda. Quem ganha acima de R$600.000 por ano, com uma alíquota progressiva de até 10%. Com a sanção do presidente, a medida passa a valer a partir do ano que vem. 18 horas. Com a chegada das festas do fim de ano e o corre-corre nos shoppings e também no centro, gente, a Polícia Civil, ela alerta e também reforça as orientações para poder evitar furtos, golpes que atuam no meio dessa multidão, galera. Fica atento. Não é fácil, né? A gente tá ali no meio do vucu-vucu, naquela confusão toda e abre bolsa, fecha bolsa, vira alvo fácil. O repórter André Meirelles ouviu um delegado e traz pra gente mais informações sobre esses cuidados. Boa noite, André. Muito boa noite. É uma orientação da Polícia Civil do Amazonas que faz o alerta de riscos de furtos, golpes e outros problemas durante as compras de fim de ano nos centros comerciais. O delegado titular do 24º DIP, Marcelo Martins, destaca que a prevenção é a palavra de ordem. São para objetos pessoais como carteira, cordões, relógios. Aqui no centro de Manaus nós temos a atuação de criminosos que são chamados de lanceiros. Esses lanceiros, eles subtraem esses objetos das vítimas sem que as vítimas percebam a sua atuação. Esse tipo de criminoso existe em todo lugar do mundo. Na Europa é chamado de pickpockets e aqui no Amazonas a gente chama eles, nós os chamamos de lanceiros. Então esses criminosos, eles usam uma série de técnicas para poder subtrair pertences de vítimas. Olha, os lojistas também precisam ficar de olho. Segundo o delegado, é fundamental observar movimentos suspeitos dentro das lojas e, se houver risco, acionar a Polícia Civil ou Militar para fazer a abordagem. Então, sempre que o lojista perceber uma pessoa estranha, fora do normal, dentro do seu estabelecimento comercial, ou seja, que esteja ali com uma intenção de praticar crimes, ela deve acionar a Polícia Militar ou a Polícia Civil para que nós possamos realizar a abordagem respectiva e conseguir demonstrar ali que aquela pessoa está ali para cometer um crime.
Bom, caso seja vítima de furto, roubo ou estelionato, o boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia, como explica o delegado Martins. Se você caiu em golpe, procure a Polícia Civil, faça o seu boletim de ocorrência, porque isso vai permitir que nós possamos dar início à investigação, que a gente possa resolver esse problema para você que é vítima. É isso, as denúncias anônimas podem ser feitas também pelos números 197 ou 181. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o professor Valderi Areosa, do Centro Educacional Século. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada. Prazer até aqui. Imagina, o prazer é nosso. Obrigada pela presença. Então, o senhor é conhecido como pioneiro em vários pontos da educação. Conta pra gente sobre novos projetos e investimentos. Sim, eu sou fascinado pela educação, né? Desde meus 22 anos que eu tenho escola, né? Muito cedo eu tive escola. E venho aí de cursinho para colégio, de colégio a faculdade, vendia a faculdade, agora comprei outra faculdade, né? Aliás, é um centro universitário, né? Onde a gente está trabalhando com mestrado, muito doutorado, né? E trazendo de volta o nome do CIESA, né? Que foi a primeira faculdade particular de Manaus, né? O nome de peso, né? Isso. E estamos aí, estamos devagar ainda, porque é muito pouca qualidade no ensino superior em Manaus. Muito. Então você pega, tipo assim, em 2008, quando eu vendi ao Norte, né? A minha mensalidade de direito era R$1.000. Entendeu? Se pagasse em dia era 900, né? Tinha um desconto. Mas veja você, daí em diante o negócio caiu demais. Nós estamos entrando agora em direito. A nossa faculdade, né, cobra 900. As outras estão 600. Isso interfere diretamente na qualidade desse professor? Totalmente. Eu não tenho... Todos os meus professores são mestres e doutores. Eu não contrato o professor que não é mestre nem doutor, né? Então, a gente paga muito bem o professor, né? Hoje, um professor das faculdades por aí recebe em torno de R$30, R$50 por aula. Eu pago R$100 a aula. Eu pago o dobro, né? E não aumento mais do que 50 alunos por sala. Meu limite é 50 alunos por sala, porque minhas cadeiras são poltronas. Então já está ali fixada. Não tem como mexer, né? E também influencia todo na qualidade do ensino. Você tem uma sala superlotada, não tem como você passar uma educação de qualidade. Não tem, né? Não tem. Mas quando a gente volta atrás e fala sobre século, aí o negócio é diferente, aí o negócio pega, né? Porque o século tem uma mensalidade bem alta, né? Computando mensalidade com tudo, comida, essas coisas, chega muito perto de R$8.000. Mas há, né, toda uma qualidade, um investimento, certo? O século é fantástico, né? O pessoal pergunta assim de mim, mas vem cá, valeu a pena tu gastar 100 milhões para fazer o século? Eu digo, mas eu gastei há 10 anos atrás, tá? Não foi agora, não. É um investimento, não se fala em gasto quando se fala em educação, porque está entre suas propostas de revolucionar a educação no estado do Amazonas, todo esse investimento. Sim, porque, veja bem, uma escola não é só ensino, né? Não é só você dizer, vou ensinar o cara matemática, física, química, biologia, não é só isso. Isso é o de menos, porque hoje a inteligência artificial sabe tudo isso, né? É verdade. E hoje o importante é o relacionamento. A inteligência emocional, como falam. Sim, inteligência, a inteligência, o relacionamento dos colegas é muito importante. Quer dizer, o século só tem alunos de classe alta, alunos ricos, né? Como esses alunos são ricos, eles se relacionam, entendeu? Entre eles. Isso aí no futuro é muito bom, né? Porque o que acontece? Fulano, eu tô precisando disso. Tá, deixa comigo. O relacionamento é tudo. Você sabe disso.
Relacionamento é tudo. Imagina, eu tô aqui porque eu sou amigo do Armando. Né? Também, tem seu mérito também. É sim, claro que você tem toda uma história na educação do estado do Amazonas. Agora, professor, eu estava na inauguração da loja, daquela sala, a sala onde os alunos, eles têm essa integração. A gente está falando sobre relacionamentos, a gente está falando sobre esse contato de um aluno com o outro. E eu lembro que o senhor mencionou a respeito sobre a ideia de criar dentro desse ecossistema estudantil um ambiente em que cada aluno ele poderia propor e estava adequado de determinada função para criar modelos de negócios. Então isso é muito interessante, né, professor? Porque o senhor até mencionou naquela ocasião sobre você utilizar todas as ferramentas disponíveis, inteligência artificial, esse relacionamento, utilizar todas as ferramentas para que de lá saiam grandes empresários para a nossa cidade que vão contribuir com o nosso estado, né? Sim, porque, veja bem, eu sou um empresário do tempo antigo, né? Sou empresário antigo, né? Eu já estou com 74 anos, 73 anos, né? Vou fazer 74. Então a gente tem dificuldade de mexer em tecnologia. Isso é óbvio, nós fomos criados no tempo da cacimba, né? De carregar. Hoje esse menino nasce com tablet, celular na mão, lógico. Na mão. Então não tem como mudar isso, porque isso é a realidade. Então, quando ele está falando aqui das salas que nós criamos lá, são salas para ensino com inteligência artificial, né? Porque é isso aí, não tem como mudar. Como é que eu vou mudar? Né? Eu vou ensinar para o menino quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Ele não quer saber disso, está na internet, né? Então esse ensino tipo ensino, conhecimento, como era antigamente, esse ensino está fadado ao fracasso, né? Totalmente. Porque qualquer pessoa, quando chega na faculdade, já não lembra mais nada que ele estudou no 2º grau. Esquece, né? Na verdade, os caras decoram para passar, né? Mas aquilo ali não fixa, né? Não fixa. Como é que o cara vai decorar todos os países do mundo, a capital dos estados, onde é que tem município? Para que ele vai decorar assim se ele tira em 1 minuto no Google, entendeu? Então hoje o ensino está mudando. Então o que o século está fazendo? Nós resolvemos entrar nesse tipo de ensino também, né? É o ensino de projetos, ensino com projetos. Então, por exemplo, ele recebe uma missão, queremos que você monte uma empresa assim, 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 tá aí. Aí você tem 5 dias para fazer isso aí. Aí os meninos vão se virar para fazer aquilo ali, para apresentar aquela empresa pra gente. E real, né? Então, eles devem fazer uma pesquisa de mercado, de número, de valores, sim, de custos. Sim. Nós, possivelmente, esse ano, lá no século, nós já estaremos trabalhando com alunos de 1º ano, com um aluno da 8ª série. Na mesma sala? Na mesma sala, não na mesma mesa. Mas desenvolvendo projetos com essa proposta. Com essa proposta, mas em menor. Tipo assim, você vai falar sobre a rádio fulano de tal, você vai falar sobre... Uma coisa mais complexa, sim, né? Cada um com uma coisa mais complexa. E esse ensino básico de português, matemática, gramática, porque vão fazer vestibular, ele também é passado? Olha, veja bem, hoje praticamente não existe vestibular, né? Você está falando, nenhuma faculdade de Manaus tem vestibular, tem que preencher uma ficha. O Albert Einstein, que é a melhor faculdade de saúde que tem no Brasil, de medicina, que cobra o mesmo preço de uma faculdade de medicina em Manaus, né? Ele não tem vestibular. Você preenche uma ficha. Você entendeu? E eles olham quem você é, se você vai conseguir pagar. Um currículo, de repente, 2º grau, né? Sim, pode ser da também. Escola, alguma coisa assim. Nem essas coisas, né? Mas, como nós estamos trabalhando num século diferente, nós resolvemos abrir um século conteudista. Isso que você acabou de falar. Matemática, física, química, bem pesado, para poder o aluno passar Enem, ENAD, essas coisas. Porque ainda existe, então isso é básico e tem que ser passado, ainda né? Existe, né? Eu acredito que não seja durante muito tempo, mas ainda existe. Nas particulares não existe mais vestibular, né? Então você tem 2 faculdades de Manaus, pública, federal e a estadual. Sim, onde tem o vestibular. Porque aí o que vale é essa inteligência estratégica, não é? Esse pensar diferente. Sim. Veja bem, nós formamos
esse ensino conteudista, ele forma muito o funcionário. Alguém que vai trabalhar para alguém. Você entendeu? Esse tipo de empresa hoje não existe mais. O cara que está na frente da empresa, ele é um cara que tem muita informação. Sim, ele tem que saber isso e mais alguma, que aí é essa nova formação com inteligência artificial. A inteligência artificial, como o próprio professor mencionou, Karim, é uma das ferramentas, né, professor? Sim, é uma dessas ferramentas que é utilizada para poder se desenvolver nesse projeto, para que ele se torne ali uma fonte de prosperidade. Então, acho que é essa ótica, né, professor? É um somando com o outro, não é isso, professor? Veja bem, se você tem um lado que puxa ainda o ensino conteudista, né? Que muitos pais estudaram com sistema de ensino conteudista, né? Quanto mais pesado era melhor, quanto mais palmatorada te levava era melhor. Isso aí hoje não é mais. Não é mais. Entendeu? Então nós temos, por exemplo, nós fizemos agora 5 salas de ensino, porque as nossas salas são diferentes, né? Nossas salas, elas não têm cadeira, né? Elas são pranchões onde o pessoal trabalha, né? E as cadeiras de ensino artificial, agora de sala de ensino artificial, é mesa. Uma mesa redonda onde todo mundo consegue ter essa conectividade. Uma mesa redonda, hexagonal. A ideia é essa interação, é construir essas novidades, esses projetos pioneiros. Sim, exatamente. Essa é a função. Sim. E tem uma ideia de cowork também que o senhor está propondo, já que a gente está falando de conectividade, já que a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, por que não a gente ter um ambiente onde a gente possa ter essa conectividade entre outros empresários, entre outros hubs? Conta pra gente. Olha, tudo é válido, né? Quando a gente fala de educação, a gente nunca se prepara para ter um determinado emprego ou ser empresário de alguma coisa, né? Isso é o tempo que vai te trazer, né? Normalmente o cara segue a carreira do pai, né? Existe isso, médico normalmente, que tem pai médico, mãe médica, normalmente ele vai ser médico, né? Mas você tem que entender que uma coisa, o Brasil é um país hoje que tem um médico para 2 enfermeiras. Daí você já vai formar aquela pessoa que vai conseguir empregar esses médicos que estão chegando no mercado de trabalho de uma forma com um olhar diferenciado, né? De uma forma mais empresarial, mais produtiva. É essa, né? O pulo do gato. Sim, eu diria o seguinte: nós estamos num país de terceiro mundo. Sim. Né? Nós temos países de primeiro mundo, entendeu? Onde uma faculdade de medicina custa R$200 mil por mês, né? Não vai realmente comparar com uma faculdade que não tem nem hospital. Sim. Né? Como é que o cara faz? Eu nunca quis fazer medicina, nunca. Na Uninorte eu não quis, agora eu também abri mão, porque eu acho que para mim ter uma faculdade de medicina é muita responsabilidade. Eu teria que ter um hospital e não deixar meus alunos de 20 anos, 19 anos dentro de um hospital público ou um hospital particular durante a noite. Isso é muito perigoso, né? Então, eu falo para as pessoas: olha, gente, se você está pagando 10 mil aqui e vai pagar 10 mil lá no Einstein, vai pro Einstein. Só vai aumentar 2 mil, tu vai pagar aluguel, né? Para poder ficar lá, né? Mas deixa eu te falar. O Brasil, a tendência do Brasil daqui a 3 anos é da gente ter 2 médicos para uma enfermeira. Aí ferrou. De vez. Entendeu? Estados Unidos é um médico para 6 enfermeiros. Né? O Brasil já está um médico para 2 enfermeiras. E a tendência é que daqui a 2, 3 anos isso mude. Ao contrário, vai ser 2 médicos para uma enfermeira, daqui a pouco é 3 médicos para uma enfermeira. Ou seja, é muita demanda, né, para pouco retorno de empregos, né? Sim, eu acho que nós teremos um excesso de médicos no Brasil, né? E você sabe que o excesso do médico no Brasil é uma coisa interessante, porque se você hoje
Você pega um ferimento, ou uma marca, qualquer coisa, você põe na inteligência artificial, ela diz para ti o que é que você tem. Já resolve, ainda tem a telemedicina, sim, né? Então a pessoa nem precisa estar presente. Exatamente. Para finalizar, professor, conta pra gente umas novidades, as suas prospecções que vem por aí, porque o seu perfil é de ser pioneiro. Conta mais pra gente. Olha, veja bem, eu tenho 43 anos da educação. Já participei de muitas coisas na cidade de Manaus. Inclusive o Gilberto, o mestrinho, na época, me convidou para ser secretário de educação. Eu falei, mas governador, né? Quanto é que ganha o secretário de educação? Ele falou, Rodrigo, eu pago tanto. Eu digo, não, sinto muito, mas não dá. Muito obrigado. Muito obrigado, eu posso ajudar. Como eu já fiz muitos projetos para o Estado, vários projetos. A própria UEA começou comigo. Foi ideia minha, a UEA. Só que não era do jeito que ela está hoje. Eu quando preparei para a UEA, que o amazonino pegou a ideia e fez para o Estado, que era para mim aquela faculdade. Eu daria 2 mil bolsas todo ano para o Estado, até completar 10 mil bolsas, que é os 5 anos, né? E era uma faculdade minha. Então, o governo ia ser mais barato, ia ser mais administrativo, mais administrada, entendeu? Mas na hora resolveram fazer para o Estado. Tudo bem, o Estado ganhou, né? Eu acho que todo mundo ganhou com isso. É uma boa faculdade, né? Tem resultados bons, né? Tem muito dinheiro, né? E dá para fazer cada vez coisas maiores. Agora, eu, além de várias vezes ajudar o nosso amigo, o governador Amazonino Mendes, que era meu amigo, né? Eu participei de muitas coisas. Hoje eu falei sobre o horário da fome, né? Que era o Estado tem 3 horários, né? Manhã, tarde e noite. Aqui em Manaus tinha 4. Tinha um horário de começar às 10 horas e até às 2h30, que o pessoal estava estudando e não comia. Então apelidaram de horário da fome. Nossa. Né? Então aquilo eu fiz uma solução, o Amazonino topou e fizemos. Né? E agora, o que nós estamos entrando? Nós estamos criando o século 2. Onde vai ser? Vai ser ali na Joaquim Nabuco, né? Um prédio Joaquim Nabuco, esquina com a Huasca de Figueiredo, né? Um prédio maravilhoso, né? Reformamos todos, tal, e já tem matrícula. Já tem matrícula aberta. As matrículas já estão abertas, já dá para começar a escrever. A matrícula, né? Pode procurar. Pode procurar. Lá o ensino lá é conteudista. Tá. Tá? É diferente do século da Ponta Negra. Tá. Lá é conteudista, só conteudista. Tá, entendeu? Ótimo. Então é uma nova fase, né? E o CIESA daqui a pouco mais está embalado. Tá muito bem o CIESA, muito bem estruturado. Então a gente volta a se falar depois sobre o CIESA e o século 2. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui sobre educação. Que é isso, obrigado você por dar essa oportunidade aqui para mim. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Conversamos com o professor Valderi Areosa do Centro Educacional Século. 18 horas. E agora a gente escuta essa aqui interessante. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, na realidade, ele tornou as tacacazeiras, gente, lá da Amazônia, como patrimônio cultural do Brasil. As nossas tacacazeiras, Kenneth, são então um reconhecimento para lá de justo ao ofício dessas cozinheiras, guardiãs da receita dessa iguaria de origem indígena, feita de produtos da mandioca, camarão seco e o famoso jambu. Pois é, Karime, a partir do registro como patrimônio, agora o IFAM, ele faz essa elaboração de um plano de salvaguardar para poder proteger esse bem, né, Karime? E a medida, ela deve incluir formas de divulgação gastronômica, gestão dos pequenos negócios, acesso a matérias-primas e melhoria dos pontos de venda, Karime. E para tornar esse ofício de tacacazeira patrimônio cultural, o IFAM organizou um projeto de pesquisa e documentação sobre a tradição envolvida no preparo do prato, os saberes relacionados desde a compra dos ingredientes até a comercialização. 18 horas.
E agora, gente, vamos falar de um caso que comoveu a todos, a morte do pequeno Benício Xavier, de apenas 6 anos. Ele recebeu adrenalina na veia durante o atendimento no Hospital Santa Júlia. Kennedson, segundo a família, a criança sofreu 6 paradas cardíacas depois da aplicação incorreta dessa medicação. A família registrou hoje o boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. O repórter André Meirelles traz pra gente as atualizações. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, as últimas atualizações é que a médica e a técnica de enfermagem que atenderam o menino Benício Xavier, de 6 anos, no Hospital Santa Júlia, foram afastadas das atividades, isso depois da morte da criança. Como vocês já adiantaram, falaram, o menino morreu na madrugada de domingo depois de receber adrenalina na veia durante o atendimento no sábado. Segundo o próprio hospital, a médica Juliana Brasil Santos, que é clínica geral e não tem especialização em pediatria, e a técnica de enfermagem já estavam afastadas desde o início das atividades internas. O Santa Júlia disse que o caso foi analisado pela Comissão de Óbito e Segurança do Paciente e que todo o material vai ser enviado às autoridades e à família. A unidade afirmou atuar com total transparência e disse reconhecer a dor da família e da sociedade. Benício passou mal logo depois da aplicação do medicamento. Ele teve queda rápida de saturação, foi levado à UTI e sofreu várias paradas cardíacas até morrer. A família diz ser erro na aplicação de adrenalina. O Conselho Regional de Medicina do Estado disse que abriu um procedimento ético profissional para analisar todo o atendimento. O processo tramita em sigilo e como exige a legislação. O Conselho também disse que não vai emitir opinião antes da conclusão da apuração. A Polícia Civil também investiga o caso por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia, mas diz que não pode divulgar detalhes para não atrapalhar as investigações. O Conselho Regional de Farmácia também se manifestou e lembrou a importância de uma atuação multiprofissional segura, com uso correto de medicamentos e processos que evitem falhas no atendimento. Volto com vocês. 18 horas. Bom, e o crime na Amazônia está ficando mais difícil, a situação está mais complicada ainda de se combater. O garimpo e o narcotráfico atuam juntos aqui na região, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que destacou que a rota do Alto Solimões se tornou o ponto estratégico para o crime organizado. A repórter Odinei Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Então, Odinei, o crime na Amazônia está ficando mais difícil de enfrentar justamente por causa do trabalho em conjunto entre o garimpo ilegal e o narcotráfico. Pois é, e isso não é especulação não, viu? É o que mostra a nova pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A diretora do Fórum, Samira Bueno, disse em entrevista à CNN que hoje o garimpeiro e o traficante atuam lado a lado, uma parceria que fortalece as facções e dificulta qualquer ação de segurança na região. A gente tem visto essa sobreposição de ilícitos, então além de uma difusão desses grupos criminosos, especialmente do Comando Vermelho, por municípios, que são muito afastados dos grandes centros urbanos, normalmente áreas de floresta, margem dos rios, em regiões de fronteira, mas também o próprio narcotráfico explorando crimes ambientais, que são problemas históricos da Amazônia, a gente sabe, mas que coloca agora o enfrentamento ao garimpo, por exemplo, num outro patamar, porque não é mais apenas o garimpeiro, mas é o garimpeiro que atua em parceria com o narcotráfico, e aí o enfrentamento disso para o Estado e principalmente, para quem vive nesses territórios, é algo muito mais complexo. O estudo revela que a presença dessas facções na Amazônia Legal cresceu quase 50% em apenas 2 anos. E um dos pontos mais críticos é a rota do Alto Solimões, na região de Tabatinga, ali na tríplice fronteira com Peru e Colômbia. Segundo a diretora, essa rota está dominada pelo Comando Vermelho, que usa o acesso fácil pela fronteira para expandir o tráfico e avançar por áreas remotas da floresta. A pesquisa também mostra que a violência na Amazônia é bem maior do que no restante do país e o problema não para no tráfico. As facções agora também controlam crimes ambientais, como o garimpo ilegal, ou seja, um crime alimenta o outro e todos ganham força juntos. E tem outro desafio, o custo e a dificuldade de trabalhar numa região tão grande. Para se ter uma ideia, percorrer 500 quilômetros de barco, algo comum para a polícia, pode sair
25 vezes mais caro do que fazer a mesma distância por estrada. Isso exige mais recursos, mais inteligência e mais articulação entre as forças de segurança. O fórum apresentou ainda 8 iniciativas que deram certo no combate ao crime na Amazônia, envolvendo ações da Polícia Federal, governos estaduais e Ministério Público e até ações de autoproteção indígena, mostrando que é possível sim enfrentar essa rede criminosa, mas que isso só acontece quando há investigação, união de esforços e presença constante do Estado dentro da floresta. Volto com vocês. 18 horas. E olha só, atenção agora para você concurseiro, porque tem boa notícia chegando. Olha só, galera, o Detran ele abriu 400 vagas, né, Karime? São cursos gratuitos, né? Pra gente aprender um pouquinho lá. É bom pra mulherada, né, Ken? Pois é, e não é qualquer curso não, Karime. Tem direção defensiva, ali primeiros socorros, passam também ali por diversos cursos de Libras, mecânica básica. Isso então, é legal. São vários cursos, né? Muitos cursos bacanas, gratuitos, e eu acho muito interessante, principalmente para a mulherada fazer. Mecânica básica, gente, eu não sei nem o básico. São oportunidades para quem quer se atualizar e aprender algo novo, tá? E o melhor, tudo de graça, com início agora em dezembro. E quem explica pra gente como fazer essas inscrições é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Kennedy e ouvintes. O Detran Amazonas está abrindo um pacote de oportunidades para quem quer se capacitar de graça na área de trânsito. São 460 vagas oferecidas pela Escola Pública de Trânsito e os cursos já começam agora em dezembro. Tem opções para todo mundo, desde quem trabalha diretamente com transporte até para quem quer aprender algo novo para o dia a dia. Entre os cursos tem de tudo: direção defensiva, Libras, primeiros socorros, mecânica básica para veículos de grande porte e para motociclistas, monitor escolar, além de formações específicas para condutores de transporte coletivo, escolar, mototaxistas e até veículos de emergência. E não é só na teoria que esses cursos fazem a diferença não, hein? Quem tá atrás do volante sente na pele como a capacitação pode trazer mais segurança para todos, como comenta a motorista de aplicativo, Gisele Camargo. Rapaz, eu vivo no trânsito o dia inteiro e vou te dizer, cada coisinha faz diferença, viu? Entrar num curso desses é me sentir mais segura, mais confiante na hora de dirigir. A gente aprende como reagir quando pinta uma situação complicada, como cuidar melhor do carro e até como tratar os passageiros. São cursos que melhoram tanto a vida da gente como motorista quanto os passageiros. Então, super vale a pena. As inscrições já estão rolando e vão até o preenchimento das vagas. Para alguns cursos, como direção defensiva, mecânica básica, monitor escolar, primeiros socorros e Libras, é preciso ir pessoalmente até a recepção da Escola Pública de Trânsito, que fica no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. Já os demais cursos podem ser garantidos em qualquer posto de atendimento do Detran. E atenção para os documentos, hein? Para se inscrever, é necessário apresentar CNH ou RG, além de comprovante de residência. Para o curso de monitor escolar, tem alguns requisitos extras, como ser maior de idade, ter pelo menos o ensino fundamental 2 completo e apresentar uma certidão negativa da Polícia Federal. Se você ficou interessado, dá para tirar dúvidas pelos números 98557-2767 ou 3643-0092. O Detran Amazonas faz esse convite para todos que querem se preparar melhor para o dia a dia e, de quebra, abrir novas portas profissionais. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. E agora, Karime, momento de falar de esporte. Eu, você, e a gente ainda chamou os universitários, né? Não, Fernando Araújo. Boa noite, mano. Boa noite. Bora seguir agora falando de futebol, porque olha só, gente, noite de terça-feira foi uma noite muito quente, o coração a mil, com certeza, Fernando, seu coração também foi ali quase na boca, né? E aí o Mengão conseguiu um empate, não vou nem falar que arrancou o empate, porque conseguiu no sufoco, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Fernandão. Exatamente. Foi aquele empate ralado, né, Fernandão? É, um empate que salvou também, né? Deu uma salvada no campeonato pro Flamengo. Mas a Karime tem mais informações aí. Então, vamos lá. O Atlético Mineiro foi um empate, o Flamengo 1-1 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e adiou um pouquinho aí a confirmação matemática do
do título, né? Mas na prática, dizem aí que a taça tá batendo na porta, mas muito cuidado, minha gente, muito cuidado com essa história de já ganhou. Realmente, o Flamengo tá aí na matemática, ele é um dos favoritos, mas existem outras matemáticas que o Fernandão tava falando pra gente, que até o Cruzeiro pode ser campeão, é isso, Até o Cruzeiro pode chegar a 77 pontos, né? Mas aí tem que torcer para Flamengo e Palmeiras não ganharem os seus jogos e vencer as 3 partidas que lhe restam. O Palmeiras pode chegar a 76 pontos, tem que torcer pro Flamengo fazer somente mais 1 ponto nos últimos 2 jogos e aí ele ganharia o campeonato pelo número de vitórias, que ele passaria o Flamengo no número de vitórias, teria uma a mais. O Flamengo basta uma vitória no próximo jogo. Meu Deus. Contra o Ceará e Flamengo é campeão. Ou 2 empates, né, nos dois próximos jogos do Flamengo. E também tem a combinação de resultados. Palmeiras empatando um jogo também já tá fora da disputa. O Cruzeiro empatando ou perdendo também tá fora. Tomara. O Flamengo pode até ser campeão sem vencer as 2 últimas partidas. Basta Palmeiras e Cruzeiro não pontuarem também. Mas isso, hein, Fernando? Basta uma vitória contra o Ceará e campeão. Beleza, vamos seguir por aqui, gente. Já o Santos, a situação do Neymar virou um alerta máximo. O atacante teve uma lesão no menismo do joelho esquerdo e, pelo que se comenta na internet, Karime, ele não deve mais voltar aos jogos neste ano. Seguimos, a gente vai chamar trânsito agora, Karime? Vamos falar com trânsito. 18 horas. André Meirelles, conta pra gente. Como é que está a volta pra Vamos casa? lá, o Tasmirim, Avenida Tasmirim, no sentido centro-bairro, apresenta trânsito lento, com vários pontos de retenção que se estendem até as proximidades do shopping Grande Circular. Nas redondezas do complexo Rei Pelé, o fluxo de veículos é mais moderado, permitindo então uma circulação mais tranquila, né? Pelo que é possível observar, as retenções na via, principalmente são causadas aí pelos conhecidos amarelinhos e pelo funcionamento ali de vários semáforos que tem pelo local. Volto com vocês, até amanhã. Até amanhã, André Meirelles. A nova versão da ferramenta, Karime, dá pra gente falar ainda ou não? Mas termina essa Vamos lá. A nova versão da ferramenta que permite rastrear e devolver recursos em caso de fraude Pix já está disponível. Com a atualização, o mecanismo especial de devolução passa a acompanhar o caminho do dinheiro em ocorrências de golpes e fraudes. Inicialmente, o uso da novidade pela instituição financeira é facultativo, mas passa a ser obrigatório a partir do dia 12 de fevereiro. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Polícia Rodoviária Federal flagrou e deteve 5 pessoas promovendo queimadas e desmatamento ilegal no Amazonas nessa semana. O flagrante foi às margens da BR-319 em Careiro da Várzea. Na operação foram encontrados motosserras, galões de gasolina, facões e até agrotóxicos. Ou seja, todas as campanhas contra o desmatamento e as queimadas não foram suficientes para barrar os criminosos, que agora também usam agrotóxicos altamente prejudiciais à saúde da população para destruir a floresta. Há 4 semanas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, informou que a área desmatada na Amazônia teve queda de 11%. A taxa foi a menor já registrada em 11 anos e vem numa sequência de 4 anos de queda. Para manter a tendência, é preciso que as autoridades mantenham a fiscalização e usem tudo que a lei permite contra os desmatadores ilegais. 18 horas. Agora 7h02, o 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Muito boa noite a todos que acompanham a gente até aqui. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.